Vamos começar. Questão 16 do vestibular do IFE do ano de 2022.2. Duas retas são perpendiculares com intersecção no ponto -1 e 2. O coeficiente angular de uma das retas tem o valor 3. As equações das duas retas são... tem muita coisa aqui que a questão já falou que a gente precisa compreender. O primeiro ponto é: duas retas são perpendiculares. Então, a gente está trabalhando com duas funções afim, correto? E a função afim, ela tem lei f de x igual a ax mais b. O coeficiente angular corresponde ao valor de a. E o coeficiente linear corresponde ao valor de b. O b corresponde ao valor de y que essa função intersecta, e o a define a variação do x. E sobre essa questão aqui, ela fala que as duas retas são perpendiculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interseção delas, elas são mais ou menos assim. Mas um detalhe importante: a intersecção entre as duas forma um ângulo de 90 graus. E isso é um indicativo para a gente de que essas duas funções, uma é inversa da outra. Aqui eu tenho um gráfico traçado no plano cartesiano e ele mostra exatamente essas duas funções. Essa aqui possui coeficiente angular 3 e essa aqui a gente não sabe nada da lei da função dela. Aqui dá para ver na intersecção dela. Tudo bem que a olho nu é complicado de enxergar, às vezes tem um ângulo que está um pouquinho mais ali, que parece ser de 90 graus, e às vezes eles estão formando 90 graus, mas a olho nu não parece que eles estão formando 90 graus, só que como a questão falou que elas são perpendiculares, então a gente tem certeza de que tem 4 ângulos de 90 graus sendo formado aqui. E isso é um indicativo de que essas funções são inversas. Elas têm interseção no mesmo ponto, no ponto -1 e 2, tá vendo aqui? Deixa eu circular o 2 direitinho. 1 e 2, esse ponto é igual, só que elas são inversas. O que função inversa quer dizer? Função inversa quer dizer que todos os pontos, vamos chamar essa verdinha de f de x e essa vermelha de g de x. Todos os pontos encontrados no eixo y daqui, então, vamos supor, por exemplo, isso é uma suposição, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que é uma suposição. A gente não sabe a lei da função, a gente só sabe o coeficiente angular de uma. Vamos supor que f de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 5, por exemplo. Se g é inversa de f, então o g de 3 é igual a 1 e o g de 5 é igual a 2. Elas possuem os mesmos pontos, só que o valor de x e y entre as duas funções é inverso. Como é possível notar aqui, a função f de x, o coeficiente linear dela, a gente já sabe que é 5 só de olhar, só que na hora na hora da prova, se tivesse uma questão igual a essa de novo, você não teria o gráfico para saber já de cara que é 5, a gente já sabe porque eu montei o plano cartesiano. E aqui, então, o que isso aqui está querendo dizer? Que o f de 0 é igual a 5. E na g, o g de 5 é igual a 0. Quando x é 5, o y corresponde a 0. Mas, bom, isso aqui é só para conseguir passar um pente fino nessa questão de função inversa, correto? De como funciona o processo de uma função ser inversa da outra. É mais ou menos assim. Você pode ver que o desenho delas aqui, elas formam até um triângulo aqui, mas se você for olhar, o desenho dessa aqui, ela é bem similar, não, ela é idêntica a essa aqui, só que no eixo X. Se eu invertesse só essa reta aqui para cá, em 90 graus, ela cairia exatamente. E exatamente esse é o indicativo de que elas são inversas.
é como se eu tivesse pego essa função e nesse ponto aqui, menos 1 e 2, eu tivesse gerado ela 90 graus para a direita. E aí você teve uma outra função, correto? Uma outra função que é inversa a ela. Mas vamos voltar para a parte algébrica. O que a gente pode primeiro fazer aqui? A gente pode atribuir esse 3 ao coeficiente angular de f de x, por exemplo. Então, o f de x é igual a 3x mais b. Que lembra, o a corresponde ao coeficiente angular e o b ao coeficiente linear, correto? Então, se o coeficiente angular vale 3, é só substituir aqui. Eu posso substituir os valores desse ponto em f de x. Lembrando, o primeiro é o x e o segundo é o y. Num par ordenado, a ordem é sempre essa, x e o y. Vamos lá, vamos substituir então. O f de menos 1 é igual a 2. Então, vamos substituir aqui. Lembrando, gente, que o f de x corresponde ao y. É a mesma coisa. Se eu escrever, se vocês encontrarem por aí, por exemplo, y é igual a x mais b, é exatamente a mesma coisa, tá? Não muda em nada. É só um padrão de escrita. Mas esses dois aqui significam exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos substituir. 3 vezes menos 1 mais b é igual a 2. 3 vezes menos 1 menos 3, mais b igual a 2. B é igual somar 3 nos dois membros, ou como é conhecido popularmente. Se eu passar esse aqui para o outro lado da igualdade, ele vai com sinal oposto. 2 mais 3. B igual a 5. Então, como a gente viu aqui, que já mostrou pra gente, então nosso f de x é 3x mais 5. Toda vez que o x anda uma casinha, ele varia 3. Bom, descobrimos o f de x. Então vamos botar aqui. Agora, para a gente descobrir o processo de g de x, o que a gente vai fazer? A gente também vai substituir esses valores. Só que diferente do primeiro caso, a gente vai acabar por cair num sistema linear. Então vamos começar substituindo. A gente já tem ali o lembretezinho aqui do lado da lei de formação da função afim. E a gente já sabe que o g de menos 1 também é 2. É o ponto de encontro das duas. Então, vamos lá. A vezes menos 1 mais b é igual a 2. Menos a mais b é igual a 2. Essa é a nossa primeira equação. Lembra que eu falei da questão das funções inversas? O x de uma acaba sendo o y da outra? Então, eu sei que o f de 0 é igual a 5, correto? A gente pode ver aqui no plano cartesiano que quando o y é igual a 0, o x é igual a 5. Então, o que eu faço? Eu vou substituir com os valores invertidos. Então, o g de 5 é igual a 0. Então, a vezes 5 mais b é igual a 0. 5a mais b é igual a 0. Essa é a nossa segunda equação. Pronto, a gente já pode montar um sistema. Sisteminha, a gente pode multiplicar essa equação por menos 1 e resolver por adição. Menos 5a menos b é igual a 0. Vou pegar essa primeira com a segunda. Então, menos a com menos 5a é menos 6a, mais b com menos b é igual a 0.
e 2 menos 0 é igual a 2. Então, A é igual a 2 dividido por menos 6. Simplificando isso aqui por 2, o nosso A é igual a menos 1/3. Pessoal, é importante aqui lembrar essa parte de aritmética. Nesse caso aqui, se tratando de uma fração simples, não tem muita diferença se o menos está em cima ou está embaixo, correto? O menos poderia estar até aqui na frente, assim, ó. Porque aí você vai dividir 1 por 3 e o resultado vai ser o oposto do que está aqui, entendeu? Que vai dar um número negativo. Então, menos 1 dividido por 3 é igual a 1 dividido por menos 3. Só para não confundir vocês, tá? Bom, descobrimos o coeficiente linear de g de x. Agora, o que a gente pode fazer é só substituir. Vamos substituir na segunda original. Então, 5 vezes menos 1/3 mais b é igual a 0. 5 vezes menos 1, menos 5/3, mais b igual a 0. Mando o menos 5/3 para o outro lado da igualdade com sinal oposto. B é igual, está negativo, vai para lá positivo. 5/3. Então, a lei de G é menos 1/3 de x mais 5/3. A nossa resposta é a letra B. Letra B. Ó, tá aqui, ó. F de x e g de x.